Então, pessoal, primeiramente a gente vai definir o layout do nosso aplicativo. Então, a gente vai aqui em XML. A gente pode deletar esse text view, que é esse texto que ele aparece por padrão, escrito Hello World. Então, primeiro a gente vai criar uma caixa de texto para a gente inserir os dados. Então, você abre o colchete, digita edit text, que é o tipo do elemento que a gente está inserindo. Esses dois parâmetros que aparecem primeiro, que é o layout width e layout height, é a largura e a altura da nossa caixa de texto. Pode deixar como vem por padrão no começo. Agora esse hint é o texto que ele vai aparecer ali na nossa caixa de texto, só que ele é um texto que ele aparece um pouco transparente, assim. Quando você clica em cima da caixa de texto, ele desaparece. Então a gente define nesse atributo gravity onde a nossa caixa de texto vai ficar. A gente colocou como center para ela ficar no meio. E a gente muda o layout para linear layout, que estabelece que um elemento vai ficar um após o outro. E então a gente coloca a orientação do layout como vertical, para um elemento ficar embaixo do outro. Conforme a gente vai colocando mais elementos, vai ficando um embaixo do outro na tela. Agora nós vamos definir um ID, que é um elemento que identifica, que é uma identificação para o seu elemento. Então, quando a gente for ali na aba mainActivity.java, que é onde a gente vai programar de fato o que vai acontecer com cada elemento, com cada botão, o que você, quando apertar o botão, o que vai acontecer, o que vai aparecer na caixa de texto. Então a gente precisa identificar esses elementos para trabalhar com ele na classe mainActivity.java. Então eu vou em File, Save All para salvar as modificações que foram feitas. Então eu apaguei a última linha e reescrevi só para aparecer aqui na pré-visualização o que a gente está fazendo no layout. Então agora a gente vai criar um botão. A gente abre o colchete, digita button. Agora a gente digita Android Text e o texto que a gente quer que apareça no botão. Então a gente também tem que criar um ID para esse botão para poder identificar ele na hora da programação. E também vamos usar esse atributo layout gravity para você definir que o botão vai ficar no centro. Então esse é o layout do nosso primeiro app. Só vou aumentar um pouco o tamanho dessa caixa de texto. Então para isso você vai aqui em layout widget e você define o tamanho que você quer. No caso eu coloquei 200 dp, essa que é a unidade que a gente vai usar. E ela ficou desse tamanho. O botão também a gente pode mexer no tamanho, se quiser. Eu só vou descer ele um pouco, então a gente coloca layout, margem top, e você define a distância que ele vai ficar da parte de cima ali da tela. Então você pode posicionar ele onde você bem entender. O XML, que é o nosso layout, então já está pronto. Então agora a gente vai aqui para o nosso main activity, que é onde a gente vai criar a interação entre esses objetos e fazer com que o nosso aplicativo envie esses dados que a gente vai digitar na caixa de texto para o Firebase. Primeiro a gente tem que declarar os nossos componentes, então pode declarar o botão primeiro. Ele vai aparecer essa mensagem para apertar Alt Enter e inserir o nosso pacote para usar esse atributo button, esse que é o tipo do nosso elemento. Então, se dá Alt Enter, ele vai inserir o pacote e a gente pode usar
essa palavra reservada button. Também a gente digita edit text, que é o tipo do nosso outro elemento, que é a caixa de texto. E a gente cria um nome para ela. Chamei de edt e o button chamei de bt. Então agora a gente tem que criar ali um elemento do tipo Firebase, igual a gente fez com o botão e com o edit text. Só que com o Firebase, não é simplesmente a gente adicionar o pacote ali, apertar Alt Enter e ele vai funcionar. Para isso a gente precisa adicionar uma permissão no Gradle, no nosso aplicativo. E esses são os dois elementos que a gente vai usar: o Firebase e o Database, que é para poder usar a parte do Firebase de banco de dados. Então a gente vai inserir duas permissões para poder usar esses elementos e o Firebase conseguir enxergar o que o nosso aplicativo está mandando. Para isso, a gente vai vir aqui em Gradle Script, Build Gradle, App. Então essa aqui é a página. A gente vem em Dependências e digita essa linha de código: Implementation com .firebase, dois pontos, Firebase, traço, client, traço, Android, dois pontos, 2.5.2. Agora a gente precisa adicionar uma última linha de código, que é implementation, abre aspas, com ponto google ponto firebase, dois pontos, firebase, traço, database, dois pontos, 16.0.2. E é isso. Agora basta a gente clicar em Sync Now, esperar ele sincronizar e nós já vamos poder usar aquelas palavras reservadas ali no nosso código. Então agora aparece a opção da gente apertar Alt Enter e inserir o pacote. Não dá só para inserir o pacote sem fazer antes essas permissões. Agora sim nós vamos para a programação. Então primeiro a gente tem que pegar uma referência do banco de dados, digitando dados, que foi o nosso database reference que a gente criou ali em cima. Então a gente digita Firebase database .get instance .get reference, dois pontos. Pronto, a nossa referência foi criada. Agora a gente tem que setar o contexto que está essa classe. Então a gente digita Firebase ponto set Android context, entre parênteses this. Nós declaramos o botão lá em cima, que demos o nome de BT. Então agora a gente vai linkar o botão que está aqui na classe Java com o XML que a gente definiu anteriormente. Então para isso a gente digita find view by id, r.id, e ponto botão, que é o nome que a gente definiu ali no XML. Então se você colocou outro nome, você vai colocar o nome que você digitou lá. No nosso caso aqui foi botão. Beleza, agora a gente vai fazer o mesmo para a nossa caixa de texto, que a gente declarou como o nome de edt. Então a gente digita esse nome, edt, e faz o mesmo processo que foi feito para o botão, find view by id, r.id, e agora a gente seleciona o nome que a gente definiu no XML para linkar aquele arquivo com o arquivo Java.
que no nosso caso aqui foi entrada dados. Entrada underline dados. Então a gente digita isso e pronto, a gente já fez esse link entre os dois arquivos. Agora nós temos que criar uma instância da classe Firebase que foi adicionada. Então a gente coloca meu Firebase, que foi o nome que eu criei, igual a new Firebase, abre aspas, e agora a gente tem que voltar ali no nosso projeto do Firebase, ali no site do Firebase, e copiar aquele nome que está definido no projeto em database. Então a gente copia esse link, que é o nosso endereço, e vamos colar esse link aqui dentro desse URL. Agora o nosso aplicativo já consegue enxergar o banco de dados do Firebase. Então o que falta agora é a gente definir o que acontece quando a gente vai clicar naquele botão. Então a gente vai criar essa ação. Para isso a gente digita bt, que é o nome do nosso botão, ponto set on click listener. Aí a gente digita new view on click listener e dá enter, que ele já vai criar essa parte. Então agora aqui dentro a gente vai definir o que vai acontecer quando aquele botão for clicado. Eu vou criar uma string aqui para guardar os dados de quando a gente pegar os dados que foi digitado naquela caixa de texto e depois quando o usuário clicar no botão, a gente vai recuperar aqueles dados que foram digitados na caixa de texto e enviar para o Firebase. Então a gente volta aqui, escreve a string que a gente criou ali em cima. Então a gente digita edt, que é o nome da nossa caixa de texto, e a gente usa esse método getText para pegar o texto que foi digitado e digita toString para converter o que foi digitado na caixa de string, pode ser um texto, pode ser um número, e converte isso para string, para poder armazenar dentro de string dados. Então agora a gente digita Firebase e a gente vai criar um nó, vamos dar o nome de nó underline 1. Ele vai receber o objeto que a gente criou do Firebase, que é chamado meu Firebase, e a gente vai usar esse método child, e dentro de child a gente vai digitar o nome do parâmetro, o nome do nó que vai aparecer no Firebase, que o nó que a gente já tem um criado que é chamado LED2. Então, como a gente quer inserir os dados dentro de LED2, por isso que a gente criou o nó com esse nome. Agora nós vamos voltar para o Android Studio para terminar a programação. Então a gente já criou esse nó underline 1, agora a gente precisa dizer o que a gente vai inserir nele. A gente já pegou a referência do LED2, que é o lugar o local que a gente quer inserir a informação. Agora a gente usa nó underline 1.setValue para dizer o que a gente vai setar, o que a gente vai inserir nesse nó. Então por isso que a gente criou essa string dados, que ela pega o que a gente digitou na caixa de texto. Então é só a gente passar essa string de dados por parâmetro e pronto. O que for inserido agora na caixa de texto vai ser mandado para o Firebase quando você apertar o botão. Agora então nós podemos salvar o projeto. Então a gente vai simular agora nosso aplicativo. Então a gente vai clicar em App, aqui do lado desse símbolo triângulo verde. Então a gente clica nesse triângulo verde. E aqui a gente vai ter que definir qual que vai ser o nosso simulador. No caso meu, eu escolhi esse Nexus. O Android que eu coloquei nele é a versão 7. Então a gente clica em Next. Aí você pode dar um Finish.
Aqui aparece todos os simuladores que eu tenho e esse que a gente acabou de criar. Então você pode clicar em OK e esperar a simulação, que demora um pouco até abrir o simulador. Depois que abrir a simulação, você já pode testar o aplicativo. Então eu vou só minimizar aqui a janela da IDE, deixar só o simulador. E também vou abrir a página do Firebase e já vou testar se está funcionando o aplicativo ou não. Então pronto, abrindo a página do Firebase e colocando uma ao lado da outra, nós podemos testar o nosso aplicativo. Então a gente pode brincar aqui, escrever qualquer coisa e enviar para testar se está funcionando. Então quando a gente clica em enviar, ele já atualiza em tempo real na página do Firebase. Então é isso, pessoal. Nosso aplicativo está pronto. No próximo vídeo eu vou mostrar como mandar esse aplicativo que a gente criou para o celular, em vez de testar no simulador. Valeu, até o próximo vídeo.